Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Considerações iniciais. No capítulo anterior, Narcisa deu uma grande lição em André Luiz, e em todos nós, dizendo que estavam ali para servir e auxiliar e não para obter informações, ou seja, o trabalho de auxílio e assistência é muito mais importante do que a curiosidade. E assim André Luiz está ganhando mais experiências e conhecimentos. E, agora no capítulo 35, Encontro Singular, André Luiz terá um encontro inesperado e que irá nos trazer outra lição profunda. Então, prestemos muita atenção nesse capítulo. Capítulo 35. Encontro Singular. Guardavam-se petrechos da excursão e recolhiam-se animais de serviço, quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente a meu lado. André, você aqui? Muito bem, que agradável surpresa. Voltei-me surpreendido e reconheci no samaritano que assim falava o velho Silveira, pessoa de meu conhecimento a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Justo acanhamento dominou-me então. Quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio em meu socorro acrescentando: Pensem no constrangimento de André Luiz. O pai dele foi um comerciante inflexível, naturalmente tratava com muito rigor todas as pessoas que lhe deviam dinheiro, e uma dessas pessoas encontra André Luiz. Vamos ver aqui a história do Silveira. O Silveira é um dos membros da caravana dos samaritanos. O Silveira cumprimentou André Luiz com todo carinho, com todo amor, e o André Luiz gelou, porque foi cobrando uma dívida enorme dele pelo pai do André Luiz, deixando a família Silveira totalmente sem patrimônio, na miséria, tirou todos os bens dele. Imaginem que sofrimento! E André Luiz, já sabendo que no mundo espiritual não tem como ficarmos mentindo, porque o mundo espiritual é o mundo da verdade. Não tem como. Não é o mundo da mentira, como aqui no mundo de expiação e prova no mundo corporal, ele não podia fingir, não tinha jeito. E Silveira, tentando diminuir o constrangimento, está tentando deixar André Luiz mais à vontade. Francamente, ignorava que você tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que o encontraria em nosso lar. Identificando-lhe a amabilidade espontânea, abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não o consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai, levando-o ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito. A memória exibia de novo o quadro vivo. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira, quando foi à nossa casa suplicante esclarecer a situação. O marido estava acamado havia muito, agravando-se-lhes a penúria com a enfermidade de 2 filhinhos. As necessidades não eram reduzidas, e os tratamentos exigiam soma considerável. A pobrezinha chorava, levando o lenço aos olhos. Pedia mora, implorava concessões justas. Humilhava-se dirigindo olhares doridos à minha mãe, como a rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher. Recordei que minha mãe intercedeu atenciosa e pediu a meu pai esquecesse os documentos assinados, abstendo-se de qualquer ação judicial. Meu genitor, porém, habituado a transações de vulto e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do retalhista. Manteve-se irredutível. Declarou que lamentava as ocorrências, que ajudaria o cliente e amigo de outro modo, frisando, porém, que no tocante aos débitos reconhecidos, não via outra alternativa que a de cumprir religiosamente aos dispositivos legais. Não podia, afirmava, quebrar as normas e precedentes do seu estabelecimento comercial. As promissórias teriam efeito legal. E consolava a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes que, a seu ver, se encontravam em piores condições que o Silveira. Lembrei os olhares de simpatia que minha mãe lançou à desventurada postulante afogada em lágrimas. Meu pai guardara profunda indiferença a todas as súplicas, e
Quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe austeramente, proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. A pobre família houve de arcar com a ruína financeira completa. Relembrava perfeitamente o instante em que o próprio piano da senhorita Silveira foi retirado da residência para satisfazer às últimas exigências do credor implacável. Percebemos aqui que a esposa de Silveira apelou à mãe de André Luiz, porque o seu pai era irredutível, acostumado a fazer negociações altas, e possuía uma forma inflexível. E como ajudar de outra forma? Ajudar de que jeito? Essa é uma lição para todos. Qual é a lição? Em que situações nós provamos a nossa espiritualidade nessas situações da vida? É na vida material, é no cotidiano, é nas questões da vida que fazemos a espiritualidade. Senão, não precisávamos encarnar, bastaria ficar no mundo espiritual. Se fosse para vivermos uma vida puramente espiritual, para que encarnamos? E qual é a função de estarmos em um corpo biológico, em um corpo material? Para que estamos num mundo corporal? Para darmos um testemunho da prática em todos os aspectos da vida, nas relações comerciais, nas relações afetivas, nas relações sociais, em todos os aspectos da vida material. Viemos aqui para provar na matéria, pois senão teríamos ficado lá. Teríamos ficado no mundo espiritual. Está evidente que o pai de André Luiz falhou, e falhou gravemente, então é algo importante para pensarmos. Queria desculpar-me e todavia não encontrava frases justas, porque na ocasião também encorajara meu pai a consumar o iníquo atentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzira-o a prosseguir na ação até ao fim. Muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim. Não queria saber se outros sofriam, não conseguia enxergar as necessidades alheias. Via apenas os direitos de minha casa, nada mais. E nesse ponto tinha sido inexorável, inútil qualquer argumentação materna. E percebemos que André Luiz estimulou o pai, executa mesmo, vai até o fim, cobra toda a dívida. Vejam como é que a consciência de André Luiz agora está doendo, vejam a dor de consciência dele, o arrependimento. E, o mais triste dessa história, é que o pai dele não precisava disso, ele não estava precisando desse dinheiro, ele tinha muitos recursos, poderia dar um prazo, poderia ter facilitado. E quantas pessoas estão vivendo assim? Não conseguem enxergar as necessidades alheias. Não conseguem ver o sofrimento do outro, e muitas vezes pessoas religiosas. São ótimas para fazer oração, são ótimas para frequentar locais religiosos, mas na hora de dar o testemunho, na hora de pensar no próximo, na dor do próximo, não estão nem aí. Ele diz: não consegui enxergar as necessidades alheias, então qual é o objetivo da religião? É desenvolver a compaixão. Mas aí, podemos perguntar: então, é errado executar uma dívida? De jeito nenhum, de maneira nenhuma, mas tudo tem uma maneira de fazermos as coisas. Não é? Ele não precisava deixar de executar dívida, mas poderia ter dado um prazo, poderia ter sido mais compreensivo, poderia ter reduzido o valor, poderia ter encontrado uma forma mais suave de cobrar. Não precisava ter sido inflexível. Então, vejam. A maneira como nós exercemos os nossos direitos revelam nossa evolução espiritual. É simples, toda vez que tivermos uma dúvida, como devemos proceder? Basta nos imaginarmos no lugar da pessoa. Se fossemos nós com a dívida, como é que gostaríamos que fossemos tratados? Não tem sofisma, não tem filosofia, basta pensarmos, como gostaríamos de ser tratados. É só nos colocarmos no lugar do outro e acabou. Chama-se regra áurea, fazer aos outros o que você gostaria que os outros fizessem a você é simples assim. Derrotados na luta, os Silveiras haviam procurado recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro em extrema penúria. Nunca mais tivera notícias daquela família que, certo, nos devia odiar. Essas reminiscências alinhavam-se-me no cérebro com a rapidez de segundos. Num momento reconstituíra todo o passado de sombras. E enquanto mal dissimulava o desapontamento, o Silveira, sorrindo, chamava-me à realidade. Tem visitado o velho? Aquela pergunta, a evidenciar espontâneo carinho, aumentava o meu pejo.
Esclareci que, apesar do imenso desejo, não conseguira ainda tal satisfação. Silveira identificou meu constrangimento e, apiedando-se talvez do meu estado íntimo, procurou afastar-se. Abraçou-me cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo. Percebemos que André Luiz e o seu pai viviam como se somente eles tivessem direitos, e isso tem nome, egoísmo, onde nós só enxergamos os nossos direitos. E a família Silveira perdeu tudo, venderam tudo e foram para o interior, mas com muita sensibilidade o Silveira não quis tocar no assunto. E com muita maestria ainda perguntou se André Luiz tem visitado o velho. E discretamente, percebendo o constrangimento de André Luiz, se afastou, voltando ao trabalho. Muito desconcertado, procurei Narcisa ansioso de conselhos. Expus-lhe a ocorrência detalhando os sucessos terrenos. Ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente. Não estranho o fato. Vi-me há tempos nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. André Luiz ficou tão constrangido que foi desabafar, foi contar para Narcisa a experiência que ele tinha vivido. Percebam que é um dia de lições. Vejam a quantidade de lições espirituais ele está obtendo nesse plantão. E percebam a empatia da Narcisa. Não estranho, eu também já vivi isso, já passei por isso. E, assim uma pergunta aqui. Será que estamos preparados para encontrar no mundo espiritual todas as pessoas que ofendemos? Todas as pessoas que machucamos? E todas as pessoas que ferimos? Estamos preparados? E Narcisa responde: já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Porque todos somos filhos de Deus, queiramos ou não, todos estamos conectados. Se odiamos, se não temos simpatia, estamos todos conectados uns aos outros, porque somos todos filhos de um mesmo Pai. Mas, como nos preparamos para encontrar as pessoas que ofendemos no mundo? E a primeira coisa é desenvolvendo humildade, a segunda é perdoando, temos que nos perdoar, temos que ter compaixão de si mesmo, ter humildade, aprender a pedir desculpa, aprender a pedir perdão, aprender a se arrepender, aprender a recomeçar, aprender a corrigir e a mudar, é assim que nos preparamos. Essa é a lição da Narcisa. Maravilhosa lição. Todos os erros precisam ser recompostos. E, tornando-se mais categórica no ensinamento, perguntou: aproveitou você o belo ensejo? Que quer dizer, indaguei? Desculpou-se com Silveira? Olhe que é grande felicidade reconhecer os próprios erros. Já que você pode examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando-se como antigo ofensor, não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, e abrace-o de outra maneira. Aproveite o momento porque o Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Aproveitou, você, o belo ensejo? Desculpou-se com o Silveira? E assim, perguntamos, como pedir desculpas quando a pessoa nos ignora e é agressiva? Nosso dever é pedir desculpas, mas se o outro não aceitar, o problema é do outro. Perceberam? Temos que reconhecer o erro, arrepender, corrigir, pedir desculpa. Agora se o outro não aceitar, aí é com ele, não é comigo, aí é o dever dele, aí é a parte dele. Não temos compromisso que o outro aceite as desculpas, temos compromisso de pedir sinceramente desculpa, e claro, não repetir o mesmo erro. Se repetirmos o erro não adianta pedir desculpa, porque a desculpa só tem valor se corrigirmos o erro e não o cometer mais. Notando-me a indecisão, Narcisa acrescentou: não tema insucessos. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Tome a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Não mais vacilei. Corri ao encontro de Silveira e falei-lhe abertamente, rogando perdoasse a meu pai e a mim as ofensas e os erros cometidos. Você compreende, acentuei. Nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguíamos vislumbrar senão o interesse próprio.
Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. Perceberam o problema? Não é o dinheiro. Viram o que André Luiz falou? Quando o dinheiro se alia à vaidade, aí é um perigo. Quando o dinheiro se alia ao egoísmo, quando o dinheiro se alia ao orgulho, quando o dinheiro se alia à maldade, porque o dinheiro pode se aliar à caridade, o dinheiro pode se aliar à bondade e à fraternidade. Mas, se o dinheiro se junta com a vaidade, com o orgulho, com o egoísmo, com a maldade, aí só a misericórdia, só Deus na causa. E assim, André Luiz pediu perdão e confessou. Silveira, comovidíssimo, não me deixou terminar. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso poderia você acreditar que vivi isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Devemos-lhe, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu às possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito? Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Não se entregue a lembranças tristes. Trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida. E, fixando emocionado os meus olhos úmidos, afagou-me paternalmente e rematou. Não perca tempo com isso. Breve quero ter a satisfação de visitar seu pai junto de você. Abracei-o então em silêncio, experimentando alegria nova em minha alma. Pareceu-me que num dos escaninhos escuros do coração se me acendera divina luz para sempre. Vejamos, temos alguns insucessos aqui da vida material, e temos os sucessos da vida espiritual. E muitas vezes esses insucessos aqui na encarnação são a redenção do espírito. E percebam, não justificando nada, isso aqui não justifica o erro do André Luiz e do seu pai, tanto que o pai do André Luiz está no umbral. Mas, o Silveira aproveitou a lição. Entrega para Deus, porque Deus tem seus caminhos, e muitas situações nos deixam perplexos, mas para Deus lá na frente vamos compreender. E assim, vamos entender uma coisa, o pai do André Luiz está no umbral, e quem são os trabalhadores que fazem incursões no umbral? O Silveira é um samaritano, então para o André Luiz ajudar o pai dele, vai precisar da ajuda do Silveira. Vejam como Deus é perfeito, e como a vida gira, vejam como o mundo dá voltas. E o Silveira falou: quero ter a satisfação de visitar seu pai. Cuidado, companheiros. Muito cuidado. Hoje podemos estar em uma posição, amanhã podemos estar na posição contrária, muito cuidado. Hoje, podemos ter o poder, mas amanhã, poderemos estar sem poder nenhum. Hoje podemos estar com dinheiro, amanhã podemos estar sem dinheiro nenhum. A vida circula, as posições mudam, então temos que ter dignidade, caridade, amor e confiança em Deus. Ética, moralidade em qualquer posição que possamos nos encontrar. Não sabemos na virada em que lado vamos ficar. Considerações finais. Cada erro que cometemos em relação ao outro, é uma escuridão que fica no nosso coração. E cada vez que ferimos alguém, fazemos alguém sofrer, aumenta essa escuridão. E aqui André Luiz estava tendo a oportunidade de iluminar as sombras do próprio coração, através da humildade e do perdão. O perdão é libertador para quem perdoa e para quem é o perdoado. Porque elimina as sombras do coração, depois cada um vai reparar o mal, porque a justiça tem seus mecanismos para reparar o mal. Sendo assim, precisamos reconhecer o erro, corrigir o erro e pedir perdão pelo erro.